E a diaconisa? Podemos consagrar? Diaconisa? A igreja pode ter diaconisa? Olha para cá, tá filmando aí direitinho? Minhas irmãs, eu vou encerrar esse assunto dizendo que esse é um problema que nunca foi resolvido, nem por nós teólogos e nem também pela igreja. Por quê? Porque nós temos dois textos que falam de mulheres, apenas dois. Vamos lá? Meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje o vídeo está completamente extraordinário, pois eu trago uma pregação do pastor Osiel Gomes que diz respeito à unção das mulheres à diaconisa. A pergunta que não quer se calar é proibido ungir mulheres à diaconisa? É proibido as mulheres sentar no altar? É proibido as mulheres pregar a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que muitos teólogos não conseguem ter a resposta. E nesse vídeo de hoje, o pastor Osiel Gomes vai explicar tudo à luz da palavra de Deus. Fica comigo até o final desse vídeo, não se esqueça, apoie o nosso canal deixando aquele like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e já se inscreva no nosso canal. E também está passando o endereço do nosso Instagram. Se você quiser nos seguir lá no Instagram, @josimarsantos.js. Vai lá no nosso Instagram, manda para nós um coraçãozinho, que nós também mandaremos para vocês um coraçãozinho. Que você possa ter um bom vídeo. Vamos ao vídeo. E a diaconisa? Podemos consagrar? Diaconisa? A igreja pode ter diaconisa? Olha para cá, tá filmando aí direitinho? Minhas irmãs, eu vou encerrar esse assunto dizendo que esse é um problema que nunca foi resolvido, nem por nós teólogos e nem também pela igreja. Por quê? Porque nós temos dois textos que falam de mulheres, apenas dois. Vamos lá? É 1 Timóteo, 2 Timóteo, é 1 Timóteo 3, vamos lá? 3, o verso 11. Da mesma sorte... Olha, preste bem atenção. Você tem aí o advérbio, que no grego, essa palavra aí, ela vai dizer assim, da mesma sorte, não é? Semelhantemente, não é assim? Que aqui no texto original, aí é o 11, né, pastor? No 3:11, né? 3:11, cadê? 1 Timóteo, é primeiro, né? 1 Timóteo, eu estou em segundo. 3:11. 1 Timóteo, 3:11. Olha aí, essa palavra aí é rossaltos. Rossaltos é a palavra da mesma forma, semelhantemente. E aí quando ele vai falar no verso 8, que Paulo vai falar para os diáconos, como é que diz? Da mesma sorte. Pronto, vem aí, da mesma sorte. E no 11? Da mesma sorte. Então, o que alguns dizem? Dizem que assim como Paulo estava se referindo aos homens, eles também estavam se referindo às mulheres. Prestem bem atenção. Então é por isso que alguns dizem que aí estava se tratando das mulheres dos diáconos. Só que outros dizem que está tratando de gunaicas. Olha aí, lê o 11, pastor. Da mesma sorte, as mulheres... olha aí, ó, gunaicas é a palavra grega para mulheres. Essa palavra gune ou gunaicos, ela quer dizer mulheres viúvas, mulheres virgens, mulheres novas. Mas eles dizem que era um grupo de mulheres na igreja que serviam como diaconisa. Preste bem atenção. Eu estou falando aqui à luz da teologia e da Bíblia. Aí quando ele chega, ele diz que da mesma forma que Paulo falou para os homens, verso 8, falou também para as mulheres. Vamos lá. Romanos 16:2. Romanos 16:2. Vamos lá rapidinho. Aí a gente já vai encerrar. Mas eu tenho que explicar isso aqui. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também... É o primeiro, pastor, vai. É o primeiro. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Está vendo? Que recomenda a nossa irmã que está... servindo, não é isso? Servindo. Olha aí. Serve na igreja. Aí você tem a palavra diácono. Diácono. Mas aí está sendo aplicado para o masculino e não para o feminino. O interessante é que em uma própria exegese que eu fiz do meu texto, eu coloco aí que esse diácono foi usado para se referir a Febe. Mas essa expressão aí,
expressa a condição de alguém que exercia um ofício. Mas jamais se tem exemplo dessa palavra sendo usada para falar de mulher exercendo tal função. Eu estou falando aqui no aspecto histórico, teológico. E aí você vai ter um outro problema. Termine aí o versículo 12 e 13 de 1 Timóteo. Vamos lá. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aí você tem outro problema, porque parece que Paulo não está sabendo das coisas, porque no meio do versículo, ele sai do assunto das mulheres e termina com quem? Ele termina com quem? Não, ele termina com os diáconos. Observaram isso? Paulo teria que terminar o texto com quem? Com as mulheres. Ele não estava falando, era da qualidade delas? Por que Paulo fechou o texto com o diácono? E não diaconisa? Vocês entenderam agora? Aí alguém diz assim, os que defendem dizem assim, não, mas é porque o texto é fora, não está em ordem cronológica. Mas Paulo está tratando de um assunto que tem nexo, e aí ele pula do assunto que ele começou no 8, verso 8, e aí ele não finaliza com 11, ele muda de assunto. E ele volta para quais qualidades? Aí pronto. Aí, vocês entenderam agora? A maioria pende para esse lado aí. Vocês entenderam? Dessa forma. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui que no caso de 1 Timóteo 3,11, não está se falando de uma nova ordem de classe de obreiras. Logo que vem o versículo 12 e 13, na verdade, as qualificações que Paulo está se referindo são direcionadas às esposas dos diáconos. É assim ou não é? E para finalizar, mas eu tenho um recadinho, não fica triste não, filha. Eu vou já falar um negocinho para ti aqui, bem aqui. Se vocês analisarem, essa palavra aqui, ministre, no latim, Plínio, lá em 112, escrevendo para Trajano, ele falou de algumas mulheres. Ele era governador da Bitínia. E ele falou de algumas mulheres oficialmente como diaconisa. Esse é um registro histórico que nós temos. Ele falou dessas mulheres como diaconisa. Ok? Mas não se tem qualquer menção de uma diaconisa em literatura. Se você pegar no Didascália, eu coloquei aqui, Didascália, que vai ser lá um documento do 3º século. Nesse documento se faz menção de diaconisas no 3º, mas no 1º, no 2º, não se tem. Nesse documento, Didascália, você vai encontrar menção de algumas mulheres diaconisas que cooperavam, que eram vistas como viúvas, elas eram vistas como viúvas ou mulheres virgens que cooperavam, solteiras, cooperavam na obra de Deus. Qual era o trabalho que elas faziam? Elas serviam no batismo como auxiliadoras, elas visitavam os doentes e ministravam a eles. Pronto. Ok? Agora olhe para cá. Mesmo que nós não tenhamos nenhum registro que fale, a mulher ela pode ser diaconisa, ela pode ser até eu coloquei aqui, porque a palavra diácono é servir. No sentido da palavra, ela pode ser ou não pode? Ela pode. A nossa questão é em relação a oficializar. Pronto, é só isso. Mesmo que ela não tenha, até o título ela pode ter, ela não tem a oficialização. Por exemplo, hoje nós sabemos de mulheres aí que auxiliam os enfermos melhor do que nós. Sim ou não? Os discípulos, quando Jesus ressuscitou, os cabras foram lá. Quem foi? Quem foi que ungiu o corpo de Jesus? Pronto, quem era que sustentava Jesus? E quem negou foi os homens. Tudo negaram, não foi só Pedro não, todos negaram. Então, no sentido da palavra, a mulher serve, sim ou não? Agora, a grande questão eram oficializadas? É nisso aqui que não se tem quase registro. Mas isso não tira o mérito da mulher trabalhar e servir a Deus. Porque na Bíblia, nós temos vários exemplos de mulheres que serviam. E uma prova disso
é que, ainda que não se tenha diaconisa lá no texto de Romanos 16 primeiro, mas Paulo viu Febe como uma grande servidora. Ok? Ela abria a porta da casa e servia. Mas aqui não está falando da oficialização. Então, eu respeito. Tem pastor que na igreja dele, ele trabalha com amor, com alegria. E apresenta. Tem outras que não apresentam. Então, como eu disse aqui, até hoje esse assunto ele é meio problemático, porque nós não temos tantos registros sobre essas questões. Uma coisa é certa, como diz o pastor Elinaldo Renovato, a doutrina ela não deve ser para matar e nem rígida, ela deve ser para abençoar. Então tem coisas, se eu vejo que não traz pecado, eu posso colocar no sentido de servir bem e não vai ter problema. Meus amigos, que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos. Eu preciso que vocês deixem um comentário aí o nome de vocês, a cidade que vocês estão vendo esse vídeo, pois no próximo vídeo, se tiver bastante nomes aqui nos comentários, eu vou estar falando no final do vídeo o nome das pessoas e a sua cidade, tá bom? Bom, muito obrigado por você ficar até o final desse vídeo. Se você ainda não nos apoiou deixando aquele like, nos apoie com esse like. E se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações, tá bom? Quiser nos seguir lá no Instagram, o nosso endereço está passando aqui também, tá bom? @josimarsantos.js. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar você e todos os da sua família. Eu sou Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui e nós nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Fui!